entrego por inteiro. Enche. Tá no meu olho agora, velho. É, deu ruim agora pra todo mundo. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Tu provê o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provê o Espírito, eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Deus. Enche-me, Deus. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus. Enche-me. Vem, Pai. Nós queremos, Pai, cada vez mais ser cheios pela tua graça, Pai. Vem, Senhor. Enche-me, Deus. Nos enche, Pai, com teu Espírito Santo. Nessa essência, Pai, que nós possamos conhecer mais de ti, Senhor. Que nós possamos se encher com o teu bálsamo, Pai. Vem, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Passa lá do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Só quero ver você. Só quero ver você. Declare. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos têm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? O que é que os anjos têm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me.
E agora, em nome de Jesus, nós cremos que o terreno já foi preparado para receber um maná que vem diretamente do céu. Espero que Jesus floresça a palavra dele no seu coração. Em nome de Jesus. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém, meus queridos? Mais uma noite abençoada na presença do Altíssimo. Mais um momento de muita alegria, de muita satisfação. E saber que grandes coisas tem feito o Senhor em nossa vida, por isso temos motivo para nos alegrar. Hoje mais um momento de comunhão com o Senhor aqui nesse lugar. Ainda nesse processo de poucas pessoas na igreja, somente o pessoal que está participando ou gravando a live. Mas eu creio em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que esse momento está prestes a terminar. E vamos entrar numa nova dimensão de adoradores do Rei, de comunhão com os irmãos, de intensidade na busca pelo Senhor. E é assim que eu espero, e é assim que eu oro, e é assim que eu acredito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida. Essa palavra encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 25, os versículos do 29 até o versículo de número 34. E a palavra do Senhor diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E ele jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Amado Deus e Pai querido e Pai Santo, a Tua palavra, meu Deus, foi lida aqui nesse momento, Pai. Esperamos, meu Deus do Senhor, nesse dia especial, um momento, meu Deus querido, que de alguma forma os Teus filhos estão unidos, meu Pai, reunidos, Pai amado, em espírito, meu Senhor, ainda que distantes um do outro fisicamente, mas acreditamos, meu Deus, que onde quer que haja uma alma vivente, ouvindo essa rica palavra, eu creio que o Senhor falará abundantemente ao coração de cada um. Pai, fica conosco, o Senhor nos dá, meu Deus, a graça da Tua presença. Meu Deus, acolhe, fala, meu Deus querido, com cada uma das pessoas, meu Deus amado, que está ouvindo essa palavra, ou que em qualquer momento da sua vida esteja assistindo esse vídeo. Ó Deus querido, não importando a hora, se é de manhã, à tarde ou à noite, o importante, meu Deus, é que o Senhor fale com essa pessoa maravilhosamente, porque a Tua palavra declara que o Senhor tem poder para nos abençoar abundantemente mais do que pedimos ou até pensamos. Nós oramos pedindo a Tua graça, pedindo o Teu favor, pedindo que a Tua presença permaneça conosco, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Queridos, lemos esse texto no livro do Gênesis, que é o livro do início, do começo de todas as coisas.
Essa palavra que nós lemos do capítulo 25, dos versículos de 29 até o versículo de número 34, eu gostaria de dar um título para essa ministração. E o título que eu quero dar é Escolha com Sabedoria. Amém? Louvado seja Deus. Escolha com sabedoria. O texto diz que Esaú e Jacó, a Bíblia fala que eles eram irmãos, gêmeos. Esaú e Jacó já brigavam muito no ventre da sua mãe. Os dois já brigavam no ventre da mãe. E era uma briga tal que foram até consultar um homem de Deus para saber o que era aquilo. E o Senhor revelando que ali no ventre daquela mulher estava duas nações que seriam inimigas a vida inteira. Os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. E ambos seriam umas grandes nações. E ele falou também que o menor, aliás, que o maior serviria o menor. Deus mostra nesse texto o seu maravilhoso poder de saber das coisas antes que elas aconteçam. Deus já sabe de todas as coisas. Deus sabia que mesmo Esaú sendo primogênito, nascendo primeiro, ele iria pisar na bola lá na frente e ia perder esse direito, e consequentemente o outro iria ser maior do que ele por conta disso. E o que acontece então? Nascem os dois. Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado com a sua mão no calcanhar de Esaú. E os seus pais deram-lhe o nome de Jacó por essa circunstância, por conta desse negócio. E o fato é que eles cresceram. Independente de vontade de um ou de outro, Esaú era o primogênito. E na nação israelita, naquela época, e eu acredito que até hoje, os filhos mais velhos, os primogênitos, têm algumas vantagens em relação aos demais filhos. Na ausência dos pais, ou quando os pais já estão idosos, quem comanda tudo na casa é o filho mais velho. E além do mais, quando se trata da herança, o filho mais velho, ou seja, o primogênito, tem direito a herdar o dobro do que herdam os demais filhos. Consequentemente, as bênçãos para o primogênito são muitas. E eu tenho certeza que além dessas duas que eu acabei de citar, desses dois benefícios, dessas duas bênçãos, existem muitas outras bênçãos que cobrem o primogênito. É assim que foi instituído. A Bíblia fala que Esaú gostava de caçar, era caçador, e que por conta disso o seu pai gostava mais dele, porque ele, quando trazia caça, ele preparava um guisado e servia para o seu pai, e o seu pai gostava muito disso. Já o Jacó era preferido da sua mãe, Rebeca, que eu não sei se é por conta para balancear, mas a Bíblia fala que o pai preferia Esaú e a mãe
amava mais a Jacó. O certo é que Esaú, uma certa feita, vai para uma caçada e passa o dia inteiro, uma boa parte do dia. Quando retorna para sua casa, está faminto. E Jacó, que estava em casa, tinha preparado ali uma refeição, um guisado, uma comida apetitosa, com as lentilhas e tudo mais. E ele pediu ao seu irmão. Mas o Jacó era um garoto, um rapaz interesseiro, inteligente. E disse: olha, lhe dá, não vou dar não, mas eu troco. Mas troca por quê? Eu troco pelo direito de ser o primogênito. Olha só o que é visão espiritual. Jacó, na sua forma de ser, na sua forma habilidosa, percebeu que ser primogênito lhe daria muitas bênçãos no futuro. Não estava só preocupado com aquele momento, porque aparentemente, depois que o Esaú comeu a comida que foi servida pelo seu irmão, não aconteceu absolutamente nada, tudo permaneceu do mesmo jeito. Naquele momento, não se percebeu diferença alguma. Não teve consequência nenhuma naquele momento. Mas quando ele fechou o negócio, ele fez a aliança, o Jacó disse para ele: jure. Aí ele jurou. Então, o negócio fechado. Você agora é o primogênito e eu sou um dos filhos, um dos demais filhos. O primogênito agora é você. Posso comer agora? Pode comer à vontade. Aí Jacó se viu e tudo mais, porque Jacó, ele sabia. Ele poderia não ser uma pessoa mais lícita do mundo, mas ele tinha entendimento espiritual. Aí eu me recordo, em uma certa passagem, no primeiro livro do profeta Samuel, quando o Davi se propõe a lutar contra o Golias. Está lá o Golias 40 dias afrontando o exército de Israel. E aí, não tem homem não nesse exército? Vocês não dizem que vocês são o exército do Deus mais poderoso? Cadê um homem? Manda um homem aí para me enfrentar. Não precisa confrontar o exército todo não. Por exemplo, se por um acaso o guerreiro de vocês me vencer, nós ficamos servos de vocês. E se por um acaso eu vencer qualquer um de vocês, aí vocês ficam meus servos, e servo daqui da nossa nação e tal. E Davi, a Bíblia diz que ele era um rapazinho ruivo e de gentil semblante. Foi lá, não fazia parte do exército de Esaú, mas ele tinha ido lá para levar umas encomendas para o seu irmão e também para os comandantes, mandado pelo seu pai. E quando chega ali, Davi, com a sua visão privilegiada, depois certo de uma certa conversa naquele contexto, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Visão espiritual do homem segundo o coração de Deus. E Jacó estava ali com esse tipo de visão, não no agora, não no momento atual, mas no porvir, no futuro. E é isso que nós queremos que você pense, meu querido. Escolha com sabedoria, porque as suas escolhas
determinam as suas bênçãos no futuro ou a sua desgraça no futuro. As suas escolhas hoje podem fazer essa diferença. Muitas vezes somos postos diante de situações de escolhas. Temos que escolher entre o certo e o errado, que ainda é o tipo de escolha mais fácil, aparentemente. Quando você escolhe entre o certo e o errado, é mais fácil. Porém, muitas vezes somos colocados para escolher entre duas possíveis bênçãos. Aí a coisa se torna mais complicada, quando você está escolhendo entre duas coisas que aparentemente são bênçãos. Porque escolher entre fazer o certo e fazer o errado é uma escolha mais difícil. Aliás, é uma escolha mais fácil. Conhecendo a palavra de Deus, eu preciso conhecer mais a Deus, porque a partir do momento que eu conheço mais a Deus, então fica mais fácil eu escolher entre o certo e o errado. Mas quando é para você escolher entre duas coisas que não são necessariamente certo ou errado, é bênção agora ou uma bênção maior depois? Aí é isso que nós queremos falar. No finalzinho do texto que nós lemos, a palavra diz: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Como foi que assim ele desprezou? Quando ele trocou o direito de ser o filho mais velho por uma refeição. A escolha entre o certo e o errado, ela pode se dar assim: quando começamos a entender e conhecer a palavra de Deus, passamos a perceber que coisas que antes fazíamos sem menor problema, são na verdade portas para problemas e consequências desagradáveis, e quando eu entendo isso, deixo de fazer, ou não cometer tais atos. Na busca de agradar a Deus e na busca por um padrão de vida mais qualificado. Vemos que essa escolha é muito simples. Essa escolha é simples. Porque eu agora escolho com sabedoria, pela sabedoria que Deus me dá. Isso aí é entre escolher o certo e o errado. Agora, quando se trata de a melhor escolha, qual a melhor escolha que eu devo fazer? Esaú estava numa situação complicada. Voltava de um dia de trabalho, de caça, estava cansado, com fome, talvez estressado da luta diária. Ele encontra seu irmão fazendo algo que ele queria, a comida. Não se sabe ao certo se deliberadamente Jacó já preparava aquele alimento para armar uma situação para quando seu irmão chegasse. O texto não diz isso. Mas o certo é que Jacó preparou um cenário para quando seu irmão chegasse, ter ali uma possibilidade dele escolher. O grande problema de Esaú não estava no fato de que ele escolheu o prato de comida, não, mas sim no fato dele ter trocado o direito de ser o primogênito. O problema está aí, porque é claro que ele, como primogênito, tinha direito a se alimentar, tinha direito a comer, assim como os outros filhos também. O problema não está aí. O problema em fazer a melhor escolha é que nós devemos ter alguns critérios para fazer essa melhor escolha. E nós vamos nos basear nessa questão do Esaú, para que a gente possa pegar 3 pontos específicos.
escolha precipitada. Às vezes escolhemos precipitadamente. Esaú fala a Jacó que aceita a troca, mesmo questionando que era uma troca desigual, mas aceita, colocando naquele momento a sua primogenitura, não se importando. Não poderia resolver o seu problema de ser o negócio de ser primogênito. O caso dele ser o primogênito não resolvia naquele momento o seu problema da sua fome. Ser primogênito agora não mata a minha fome. Então, eu prefiro matar a minha fome do que ser primogênito. Se ele reparasse, se ele parasse, se ele pensasse, não poderia resolver o problema da sua fome. Por isso, então, não vou fazer esse tipo de escolha. Então, o que é que ele passa? Vou trocar. Vou resolver o meu problema agora. E muitas das vezes, queridos, nós temos escolhido mal porque temos escolhido precipitadamente. E eu gosto de dar alguns exemplos. É como se nós fôssemos rápidos, recebesse o nosso salário e chegasse no comércio e comprasse um monte de coisa sem pensar se aquilo seria fundamental ou primordial ou muito importante ali naquele momento, sem se importar com as contas que tinham para pagar em casa. Não, peguei meu salário, vou gastar e tal e tudo. Uma escolha precipitada, sem pensar em prioridades, sem pensar em consequências, sem pensar no que poderia lhe custar aquela escolha. Nós não podemos mais, como servo de Deus, fazer esse tipo de escolha. Escolher precipitadamente. Uma outra coisa, falta de interesse nas bênçãos espirituais. É uma questão das escolhas erradas. Preste atenção. Esaú não teve interesse algum em permanecer com a bênção que Deus havia lhe dado. Existem algumas coisas, meus queridos, que são imperceptíveis, mas que são bênçãos que o Senhor nos deu. Eu me lembro agora que um dia desses eu estava assistindo um programa com o Silvio Santos, programa no SBT, do programa Silvio Santos mesmo, e ele perguntou à sua filha, a Patrícia Abravanel, disse: minha filha, se você não trabalhasse aqui no SBT, como é que você ia se apresentar em um lugar para pedir emprego? Ela disse: é muito fácil, era muito fácil para mim. Sabe, pois diga aí, como é que você ia chegar? Aí ela disse: olha, eu chegaria lá diante da pessoa que estivesse me entrevistando e diria para ela: olha, eu sou filha do Silvio Santos e eu estou precisando de um emprego. Aí ele disse: mas você está usando o meu nome. Aí ela disse: sim, é uma credencial que eu tenho, foi uma bênção que Deus me deu, e eu não posso me desfazer dela em qualquer lugar que for,
se preciso for, eu vou usar. Então, ter essa noção de que tem coisas que Deus nos dá como bênção, que muitas pessoas não percebem. Às vezes, Deus tem te dado uma bênção de ser agradável, ainda que não seja tão bonitão. Às vezes, Deus te dá uma bênção de ser bonito, que abre portas, que salva da morte. Hoje, pastor, ser bonito salva da morte, muitas das vezes salva. Que eu me lembro lá no livro do Êxodo, que havia um decreto para matar todos os filhos homens dos hebreus. Aí Deus concedeu a Moisés uma bênção, dele ser um menininho lindo. Então seus pais, quando pegaram Moisés, que viram que ele era um menino muito bonito, não quiseram jogar no Nilo. Não, vamos jogar esse menininho não, ele é lindo, vou ficar com ele. Arriscaram a sua pele por conta da beleza do menino. Pode ler o texto, livro do Êxodo. Foi essa a primeira causa do livramento de Moisés. Claro que é a mão de Deus. Claro que é a mão de Deus. Mas Deus coloca a bênção na nossa vida através de detalhes que aparentemente não são percebíveis. Talvez você não seja bonitão que nem o Moisés, ou como esse pastor que vos fala. Você está rindo aí, não está? Está rindo? Não tem nada não. Jesus está vendo. Mas quem sabe Deus te deu uma bênção, um talento especial que só você tem. Sei lá, a capacidade de reunir pessoas, a capacidade de aprender, a capacidade de mesmo caladinho, de resolver suas coisas com uma maestria, com rapidez, com inteligência. Tudo é bênção e você não pode desprezar isso. Então Esaú, ele desprezou essa bênção que Deus tinha lhe dado. Qual foi a bênção, pastor? Ele nasceu primeiro. Deus concedeu essa bênção dele ser o primogênito. Ele já veio selado com essa bênção. Não deu valor. Quando ele desprezou a sua primogenitura, dizendo: de que adianta a minha primogenitura se eu estiver morto? Muitas vezes nós escolhemos mal porque colocamos as coisas espirituais em segundo plano. Nos esquecemos que tudo deve ser gerado primeiro no reino do Espírito, para então ser visto no reino físico. Eu costumo dizer, não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Primeiro as coisas surgem no reino espiritual, as coisas acontecem no reino espiritual, e depois é que acontece no reino físico. Pode ler lá no livro do Gênesis, logo no início, quando Deus planejou fazer o homem, Ele diz: façamos o homem segundo a nossa semelhança. Aí a Bíblia diz que assim foi, aí aconteceu no reino. Posteriormente, um pouquinho mais adiante, aí diz que Deus pegou o barro e formou o homem do barro e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Como que Deus fez do homem do barro? Ele não já tinha feito antes? Ele não já tinha feito, façamos o homem em nossa imagem e semelhança, e assim foi feito? Gerou no reino espiritual, e depois foi que veio para o reino natural. Então não despreze a bênção. Muitas vezes deixamos de vir à igreja alegando cansaço, mas esquecemos que Deus é o Deus do refrigério que revigora nossas forças.
alegamos tristeza quando esquecemos que Deus é o Deus que nos dá a alegria da salvação. Alegramos fome quando Deus nos ensina que não só de pão viverá o homem. Alegamos que precisamos de cura quando Deus é o Jeová Rafá, o Senhor que nos cura. Alegamos que estamos sozinhos quando Deus é Yahvé Shammah, o Senhor está aqui. Quando nos falta interesse pelas coisas espirituais, sempre teremos uma forma ou outra, de alguma forma ou outra nós teremos alguma perca, quando nós perdemos o interesse pelas coisas espirituais. Me lembro de certo versículo que diz: olha, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você poderá encontrar de novo. E vai esse versículo intrigante, jogando pão na água. Mas a Bíblia está falando assim de semeia no reino espiritual. A palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos granjear amigos com os tesouros a palavra não é bem essa, mas eu vou usar essa, corruptíveis. A palavra que está na Bíblia é com os tesouros da injustiça. Aprenda a ganhar amigos com os tesouros da injustiça. O que é isso, pastor? Quando eu entendo das coisas espirituais que Deus tem para mim, que tem na minha vida, eu começo a agregar pessoas a mim com aqueles talentos que o Senhor me deu aqui nessa terra. Então, eu faço amigos, eu ajunto pessoas, eu congrego vidas. Aprenda isso com o que você tem. Terceiro ponto a respeito dessa escolha errada: falta de aliança. Quando eu não me preocupo com aliança, com certeza as minhas escolhas espirituais ou naturais serão erradas. Olhe bem, quando Esaú dá a sua primogenitura, ele demonstrou que não se importava com o que o seu pai iria falar sobre o assunto. Não se preocupou com seu pai, se seu pai aprovava ou não. A Bíblia diz que ele era o preferido do seu pai. Então, com certeza, o seu pai não iria aprovar, não iria aceitar essa troca. Se ele, antes de fazer o negócio, fosse conversar com o pai dele: pai, olha, eu cheguei aí e tal, e Jacó me propôs esse negócio, o que é que o senhor acha? Com certeza o pai dele disse: meu filho, diria ele, meu filho, não faça isso, você vai perder muitas e muitas bênçãos. Quando toma esta decisão sem consultar ou pedir autorização de seu pai, ele na verdade estava quebrando sua aliança com ele. Quantas vezes tomamos atitudes sem perguntar aos nossos líderes, sejam eles espirituais ou familiares, o que eles pensam, o que eles nos aconselham? As pessoas de mais idade, as pessoas mais experientes, as pessoas que têm algo a acrescentar. Muitas das vezes, jovens do Senhor, muitas das vezes vocês têm entrado em caminhos tortuosos porque preferem ir no conselho dos seus amigos a obedecer os seus pais.
Quando aconteceu a divisão do reino do norte, e de Israel e Judá, o povo de Israel, que se dividiu em 2 reinos, a causa da divisão foi essa: o filho do Salomão, que era agora o rei, que reinava sobre todo Israel, foi tomar conselho com os anciãos, com os homens de conhecimento, com os sábios. E os anciãos disseram a ele: Senhor rei, trate o povo com misericórdia, trate o povo com amor, trate o povo com carinho, seja bondoso, que o Senhor vai ter um reino eterno, e vai passar muitos e muitas gerações, muito tempo. Ele ouviu o conselho, escutou o conselho dos anciãos, e aí foi conversar com seus amigos, os amigos da sua idade. E aí, meu velho, e aí, agora sou rei, o que é que vocês acham? Como é que eu devo tratar o povo? Meu querido, olhe, se a mão do seu pai era pesada nos impostos, bote pocando agora, meu velho. Não dê moleza não, agora você tem que tratar esse povo com mão de ferro. E assim ele fez. Resultado, ficou apenas com 1,5 tribo das 12 tribos de Israel, porque as outras 10 tribos e meia se afastaram dele e constituíram um outro rei. A causa: perdeu o reinado todo, porque foi obediente aos da sua geração, que não tinha experiência. Ao invés de buscar uma aliança ou um entendimento com uma pessoa mais velha, com uma pessoa, o seu líder, com uma pessoa de mais idade, uma pessoa mais experiente, com o seu pai, com a sua mãe, com o professor, fez aliança com colegas. Quando Deus põe uma autoridade sobre nós, não está fazendo isso com a intenção de nos tornar escravo de alguém, mas sim de termos pessoas capazes de nos ajudar a escolher o melhor e a nos orientar sobre perigos que muitas vezes sozinho não conseguiremos enxergar. Muitas das vezes, quando a pessoa é muito jovem, pensa em fazer qualquer coisa, mas não pensa nas consequências das coisas que quer fazer. E quando nós já chegamos a um pouco mais de experiência na vida, aí nós pensamos no que vamos fazer e pensamos também nas consequências daquilo que nós vamos fazer. E com certeza uma pessoa mais experiente, ela tem conselhos interessantes para nos dar. Claro, e devemos observar qual é a visão dessa pessoa, porque às vezes a pessoa já é idosa, mas tem uma visão mundana terrível, e aí não é referência para ninguém, não é um líder espiritual. Quantas vezes um filho toma atitude sem consultar o pai, ou a esposa sem o seu marido, sem consultar seu marido, ou vice-versa, o discípulo sem consultar o seu pastor, ou quantas vezes necessitamos, nessas circunstâncias, nós vemos coisas que dão errada. Muitas vezes, em circunstâncias como essa, que tomamos atitude sem consultar nosso líder, sem consultar nosso pai, sem consultar o nosso cônjuge, sem entrar em acordo, e nós percebemos que depois o negócio desanda. E eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: olha, quando você foi fazer isso, você não veio me pedir ajuda. Aí agora que você quebrou a cara, você vem pedir ajuda, né? Quantas e quantas vezes a gente já não escuta isso de outras pessoas, falando de terceiros? Isso acontece muito. Acontece muito.
porque nós devemos prestar atenção às alianças. Quando Deus coloca uma pessoa como autoridade sobre as nossas vidas, é para nós respeitarmos essa autoridade. Quando fazemos escolhas que nos levam a quebrar a aliança, as consequências são desastrosas. Então preste atenção, queridos. Se formos aí à frente, percebemos que posteriormente Jacó, ele arma um teatro, ele arma um teatro para ele receber a bênção que no reino espiritual já era dele. Ele se disfarçou de Esaú para chegar até o seu pai, que na época era cego, estava cego, para que o seu pai o abençoasse, lhe desse a bênção do primogênito. E aí, consequentemente, Isaac, que era o pai deles, abençoou Jacó com a bênção do primogênito. E quando chega um pouco depois, aí chega Esaú para receber a bênção de primogênito. Pai, me abençoe. Ah, meu filho, acabei de dar a sua bênção para o seu irmão. E aí Esaú fica bravo, querendo matar de todo jeito o seu irmão, porque ele esqueceu do dia em que ele negociou o seu direito de ser primogênito por um prato de comida. Quando as coisas dão errado, muitas das vezes, queridos, nós perdemos as nossas bênçãos, e quando estamos num aperto, queremos encontrar culpados. Fazemos as coisas erradas, as escolhas erradas, sem prestar atenção, fazemos escolhas precipitadas, sem falta de interesse, ou aliás, com a falta de interesse nas bênçãos espirituais. Nós fazemos as nossas coisas com a falta de aliança, sem prestar atenção com as alianças, e depois, quando dá errado, nós ficamos procurando o culpado. Não pode ser assim, meu querido. Plantação, o que você planta, você colhe. E para a gente terminar, temos uma vida de vitórias sobrenaturais quando começamos a buscar dentre as coisas certas aquelas que mais agrada a Deus naquela situação. Não estamos agradando a Deus apenas quando escolhemos o certo ou errado, mas sim quando escolhemos o melhor dentro de uma vasta gama de opções. Aprenda sempre a escolher o melhor, para só então você poder viver o melhor de Deus. E para que a gente possa ter essas escolhas melhores, as nossas escolhas têm que ser baseados na palavra de Deus. Amém? Que você tenha uma noite abundantemente abençoada no nome de Jesus, e que o Rei da Glória possa nos capacitar a cada dia a fazermos as escolhas dentro dos critérios que Ele estabeleceu para nós. Fazer escolhas sem precipitação, fazer as escolhas esperando, visando as bênçãos espirituais, e fazer as escolhas também baseado nas alianças que o Senhor permitiu que nós fizéssemos. Tem aqui alguns pedidos de oração. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Deus, Tu és fiel. Queridos, temos aqui alguns pedidos de oração. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos encerrando a nossa live de hoje e apresentarmos o Cido, que é o tio da nossa irmã Cibele, presbítero Sérgio
e a nossa irmãzinha Fabrícia, pela família da Julie. Louvado seja o nome do Senhor. Também, meu Deus, nós aproveitando, Pai querido, estamos conversando com o Senhor, declarando, meu Deus, que Tu és o Deus do impossível, os Deus das causas impossíveis, porque a Tua palavra diz que aquilo para o homem, que para o homem é impossível, para Deus nada é impossível. Deus, Tu és o Deus maravilhoso, o Deus que nos permite, Pai, muitas situações de escolha nas nossas vidas. Ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma, meu Deus, nas Tuas mãos, meu Deus, a vida do Cido. Meu Deus, eu coloco, meu Deus, diante do Senhor também os Teus servos, meu Deus, o presbítero Sérgio e a nossa irmãzinha Fabrícia. Deus, eu Te apresento a família da Julie, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar do Teu sobrenatural. Ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Eu aproveito, meu Pai querido, que o Senhor está aqui. Oh Senhor, Tu és o nosso Jeová Jireh, o Senhor da nossa provisão. Oh Senhor da glória, o Senhor é o nosso Jeová Rafá, aquele que nos cura. Oh Senhor da glória, Tu és o nosso Senhor, Yahvé Shammah, o Senhor está aqui nesse momento. Deus, eu Te apresento, meu Deus, também a vida da Raíssa, papai, faz parte do Teu ministério de louvor. Tu sabes, meu Deus querido, o que cada uma dessas pessoas que nós Te apresentamos precisa, Senhor. Ó Deus, que nesse momento, Pai, que o Senhor tome nas Tuas mãos, meu Deus, repreendendo todo espírito de enfermidade, todo espírito contrário, todo espírito, meu Deus amado, que não provém de Ti. Ó Deus, repreende todo o mal, meu Deus, da vida da Sua igreja. Ó Deus, que esse vírus, Pai amado, que está disseminado sobre esse mundo todo, seja repreendido e bata em retirada em nome de Jesus. Meu Deus, que os Teus servos estejam protegidos, guardados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Seu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus, que vive e reina para todos sempre. Queridos, ao tempo em que nós estamos gravando essa live direto no Instagram, nós também estamos gravando ela para o YouTube. Se você puder, nos ajude. Aí você assiste lá no nosso canal Batista Elcaná, nosso canal do YouTube, e se inscreva. Tem aquele botãozinho vermelho com o nome inscreva-se. Você aperta aquele botãozinho, se inscreve no nosso canal, aí você dá aquele seu joinha e aciona o sininho para que você possa receber as notificações de cada vídeo que a gente postar. Amém? E que Deus possa te abençoar grandemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, e a igreja do Senhor diz: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No santuário do vosso coração, Veja em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho.